Cara, falta palavras para começar esse vídeo. Não sei como começar. Cara, quando a gente pensa que vai ter um pouco de tranquilidade dentro da competição, a gente tá falando aqui de, poxa, conquistar título. Eu imaginei que o Vasco teria, sim, uma condição. Agora eu não posso ser falso também, né? Imaginei que o Vasco poderia brigar ali por uma vaga na pré-Libertadores, porque, pô, cara, eu entendia que, poxa, o nosso elenco perante aos adversários não é tão ruim assim. Tem essa questão do Vasco só jogar uma competição e olhando para os outros times do Campeonato Brasileiro, um sendo eliminado aqui, outro fazendo péssima partida aqui. E eu falei assim, pô, dá pra ir. Dá pra ir, claro que pra gente sonhar um pouco mais na competição, na segunda janela você tem que contratar. Você tem que fazer um investimento. E quando a gente olha aí os últimos resultados do Vasco, tô olhando aqui a tabela, né? Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. E tudo aquilo que o Abel Braga e o Paulo Brax falou, né, de uma nova era, que não vai ter sofrimento, você sabe que isso é uma causada. Isso não vai acontecer. Mas eu não posso ser hipócrita aqui de dizer que falei aqui pra galera que me segue que imaginei que o Vasco poderia ser competitivo. Cara, eu poderia vir aqui agora com um discurso, e sei que eu sou fã de alguns que fazem isso, né, xinga, berra, e claro, cada um tem o seu direito de expressar aquilo que tá sentindo. Né? E aquilo é verdade, mano, porque o Vasco é isso. Isso é verdade, o cara que xinga, o cara que berra, o cara tá sentindo isso, porque dá vontade de fazer isso aqui, mas eu tento ser mais contido, né? Mais sofrendo muito por dentro. Mas eu não posso vir aqui e dizer que hoje é somente culpa do nosso treinador. Eu vou chegar lá. Mas não posso dizer aqui que é somente culpa do nosso treinador a derrota de hoje. Porque, cara, quando você vê atuações principalmente defensivas de jogadores que, poxa, passa aqui também pela minha defesa, como o Bambu, eu acho que merece um banco, né? O Pumita também tá muito mal. Muito mal. Os gols ali, principalmente o primeiro, cara, aquilo ali é gol de pelada, e o Vasco toma muito gol de pelada. Claro que isso é individual, mas como eu disse aqui, eu vou chegar lá no treinador, mas isso não pode acontecer, mano. Não pode. É muito gol de fubá, mano, é muito erro, é muita... cara, não dá, velho, não dá. É difícil você encontrar as palavras aqui sem berrar, sem xingar, mas, poxa, não dá, cara. Aquele primeiro gol ali, entre outros, cara. O gol do Rodrigo Nestor, o Bambu virando a bundinha. Pô, que zagueiro bom vira a bundinha, velho. O cara finge que vai bater, tu vira a bundinha. Isso é coisa de cabaço, mano. Entendeu? Aí, porra, você empata o jogo, uma luta danada, o time vai lá e toma um gol de bola parada em cima do Bambu. Também, que broxante, né, mano? Tu empatar, eu acho que, pô, pelo menos eu tava com sentimento, pô, é agora, mano. No máximo, no mínimo ali um empate, mas dá pra virar. 4-2, que isso, cara, que vida é essa que a gente tá vivendo, irmão? Então, assim, cara, é difícil, porque você pode pontuar aqui vários jogadores que eu posso estar esquecendo individualmente muito mal. Eu tô lembrando aqui, no meu momento de raiva, gravo o vídeo logo após o jogo, do Bambu, do Pumita, né? Erros gritantes individuais na minha visão. Então não dá pra ser somente chegar aqui e culpar, xingar o treinador. Claro que vai ter muito vascaíno falar assim, ó, porra, Thiago, não dá pra você culpar somente o Barbieri. Olha o time terrível que foi montado, olha essa gestão de merda aí. Pra quem vendeu o clube, venderam pra uma empresa, né, pra 777 que tá devendo isso, tá devendo aquilo, tá devendo Léo Jardim, tá devendo Andrei, tá devendo Pumita, tá devendo todo mundo. Não tem dinheiro em caixa. Então são várias outras questões que a gente pode pontuar aqui, né, cara? Mas eu preciso chegar no treinador do Vasco. Preciso realmente. E aí, cara, pra isso, é uma parada nada a ver que eu vou fazer aqui. Mas não sei, cara, ali assistindo o jogo nesse momento triste meu, frágil, de fragilidade, eu me lembrei de uma entrevista do Alexandre Pássaro. Porra, tu deve estar se perguntando, ou vai acabar desligando o vídeo agora, nesse momento. Porra, por que o cara tá lembrando do Alexandre Pássaro? Mas, cara, quero pegar uma declaração dele aqui, ainda em 2021, na demissão do Marcelo Cabo. Quero pegar aqui, vou botar na tela para vocês e vou ler junto. Ó. Ele disse o seguinte naquela época. Como eu disse na minha última entrevista na sexta-feira, quando existisse uma distância grande entre a performance e a pontuação no campeonato, a gente teria que repensar. Foi o que aconteceu ontem. Embora a gente venha de uma sequência invicta em 4 jogos, no nosso entendimento, nos jogos mais importantes do tamanho do Vasco da Gama, não tivemos nem resultado e nem desempenho, como esperado.
E foi isso aqui uma das justificativas para, naquela época, o Alexandre Pássaro mandar o Cabo, Marcelo Cabo, embora e aí contratar o Lisca. O que eu quero trazer aqui para o nosso contexto é o seguinte: com aquele time terrível, aquele time horrível, né, com jogadores mal fisicamente, péssimo tecnicamente, Morato, Léo Jabá, Léo Matos, entre outros aí que você possa vir a lembrar. O próprio Leandro Castanha, numa entrevista, falou: pô, nosso time de 2021 era frágil fisicamente, não dava e tudo mais, cara. Usaram dessa justificativa aqui para mudar embora o Marcelo Cabo. Então você pega e puxa para o nosso contexto hoje e tem que se perguntar, né, a gestão profissional, né, da 777 junto ao Paulo Brax, o Abel Braga, se perguntar, cara, dá para acreditar nesse trabalho? Será que a gente pode confiar que o Maurício Barbieri vai performar daqui para frente? Se ele tá conseguindo achar alguma coisa pro Vasco da Gama? Nos jogos aqui que o Pássaro disse, né? Nos jogos de Vasco da Gama, do tamanho de Vasco da Gama, não houve nem resultado e nem desempenho. A pergunta é essa. Porque a gente pode se agarrar, ou eles lá dentro podem se agarrar, pô, o Vasco ganhou do Galo, o Vasco ganhou, empatou com o Palmeiras, empatou com o Fluminense. Mas, cara, de times que o Vasco deveria se impor ou jogar melhor, não houve praticamente nada. Contra a Bahia, contra a Curitiba, contra Santos. Porra, e a gente precisa citar o jogo de hoje, cara, o São Paulo. Terrível, irmão. Terrível. São Paulo dá pena. Dá pena e dá mais pena da gente por perder pro São Paulo. Pô, quem viu o jogo de hoje, você para e pensa assim, mano, que isso, velho? São Paulo é terrível de ruim. Mas aí você pode até comentar, Thiago, mas o Vasco também é. Mas aí que tá. Eu acho que a diferença é essa. O São Paulo tem um treinador que, com pouco tempo de trabalho, conseguiu fazer um time pavoroso competir, ganhar jogos. Coisa que o Maurício Barbieri, em 5 meses, e olha o agravante de tudo isso que eu tô falando aqui, das declarações do Alexandre Pássaro, olha o agravante, é um treinador que tem muito tempo para exercer as suas ideias, para corrigir erros, para mudar de opinião, né, como foi hoje, entrou com 3 volantes, e nada acontece no Vasco. É a mesmice, são as mesmas coisas, são os mesmos erros individuais, o Vasco não muda nada. Então, para não falar muito, o vídeo não se estender muito, porque eu sei que você tá com a cabeça cheia e não quer ouvir nada de Vasco, eu trouxe essa declaração aqui do Pássaro porque o Vasco hoje não tem desempenho, e depois de enfrentar 4 adversários, que, cara, basicamente a gente tem um entendimento que vão brigar com o Vasco na parte de baixo da tabela, e o Vasco perdeu todos esses jogos, você tem que repensar o trabalho. Bahia, Santos e São Paulo, e pra mim um empate contra o Curitiba é uma derrota, tá? Por isso que eu tô colocando assim, empatar com o pior time do campeonato, na minha visão, é derrota. Então, depois disso tudo, você não tentar alguma coisa diferente no comando técnico do Vasco é uma burrice. É uma burrice. Não dá pra você esperar até a próxima janela no dia 3 de julho, porque você contrata ali o jogador tem um tempo pra se adaptar, tem questão física, de documentação e tudo mais, entrosamento com o elenco. Então, até você contar com esses reforços, vai demorar muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, assim, eu não vou culpar o Maurício Barbieri hoje por tudo, pela derrota, como eu vinha fazendo, mas eu acho que ficou claro hoje e o São Paulo entregou uma mensagem muito grande para aqueles vascaínos que imaginam que a sequência do Barbieri é interessante, dá para confiar, ou realmente também aí para a gestão profissional que deve um, deve outro, problema de fluxo de caixa, não repassa dinheiro e parece que quer seguir uma cartilha que não existe, irmão, não existe. Se você não vê evolução do 0 ao 100 durante o processo, você tem que mandar embora. E é o caso do Maurício Barbieri. Você tem que mandar esse treinador embora. Repito aqui, a derrota de hoje, não vejo somente ele como culpado, porque são muitos erros individuais dentro de campo. São sim. Agora, você vai pagar para ver? Você vai pagar até para ver para a próxima janela? Porque o Dorival, se você pegar peça por peça, nome por nome, no São Paulo, é terrível. É um time terrível. Um ou outro é melhor aqui, um ou outro do Vasco é melhor ali, mas ele conseguiu, não vou dizer performar, mas conquistar resultados. Vamos colocar assim. Porque ver o São Paulo também jogar dói. Por exemplo, o São Paulo também empatou com o Curitiba. Mas o São Paulo jogando o Inter em casa, ganhou do Vasco agora, então vai pontuando. E o Vasco não consegue. Então, com toda a serenidade do mundo, eu vim aqui pra falar, cara, tem que mandar ele embora. Não dá mais pro Maurício Barbieri continuar. Thiago, mas o elenco é fraco, a 777 é aquilo, eles estão sem dinheiro, só contrataram jogadores ridículos, pavorosos. Cara, eu não entendo dessa forma. Acho que o time é limitado, mas eu acho que tem jogadores para performar melhor.
Tem sim. E o Maurício Barbieri, ele não consegue entregar isso. Ele não consegue. Então é a hora de pensar na demissão do Barbieri e analisar o mercado para contratar um outro treinador. Porque quando você pega exemplos de Pepa e Dorival Júnior, respectivamente no São Paulo, que é terrível, e no Cruzeiro, que é pavoroso também, todos esses times estão performando melhor do que uma sequência de trabalho de 5 meses, 6 meses do Maurício Barbieri. Então é hora de repensar na mudança. E, cara, não me desceu aqui aquela fala dele diante ali do Santos. Não me desce, não me desce. Então, por esse motivo, mais um fator aí que a gente tem que demitir o Maurício. Cara, eu vou pedir desculpa pra vocês, né? Porque de repente a galera gosta de se sentir representada, xingando isso e aquilo, mas, pô, tô tristão, mano. Tô tristão mesmo. E, cara, eu vou ficando por aqui. Espero que contra o Fortaleza a gente tenha aí uma notícia, a demissão do Maurício Barbieri. Não achando que ele é somente o culpado, o principal culpado, mas alguma coisa precisa acontecer. Porque do jeito que tá, a gente vai acumular aí derrota atrás de derrota. Fui.